E aí? Estou no YouTube! Exatamente! Agora eu estou no YouTube! Galera, ó, pra quem já me acompanha, Instagram, Facebook, as outras redes sociais, agora estou começando aqui no YouTube, por isso você tem que dar aquela força marota. Se inscreva no canal, deixa like, comenta. Então dá aquela força. Estou aqui começando agora no YouTube. Vou colocar meus conteúdos aqui para vocês também. A minha trajetória, a minha vida empreendedora, que é aquilo que eu já faço, que é empreender. É o que está aqui, ó. Aqui na sangue, na veia, empreendedorismo. Então, para mim, que estou chegando aqui agora no YouTube, por que não contar a minha história para vocês? Acho que a melhor forma da gente começar a se relacionar aqui no YouTube é eu começar a contar a minha história. Então, vou contar a minha história aqui para vocês, desde o meu nascimento até os dias de hoje. Quero contar a minha trajetória, que vocês possam se identificar também em alguns pontos, aquilo que vocês vê também para a vida de vocês como empreendedores. Para vocês que também são empreendedores, também podem se conectar com alguns assuntos dentro daquilo que vocês viram da minha vida, na minha caminhada, da minha trajetória até os dias de hoje. Então, vamos lá? Bom, então, eu acho que para começar a contar a minha história, a trajetória da minha vida, eu tinha que estar neste lugar, neste exato lugar. Foi praticamente onde tudo começou em minha vida, então tem uma grande importância, aqui eu tenho muitas histórias. É a fazenda dos meus avós, aliás, pertencia aos meus avós, hoje são dos meus tios, mas meus pais moravam aqui do lado, né? Hoje já não existe mais essa casa, porque era muito simples, muito humilde, gente, que era a minha frente, que é a casa, e aqui ficava a dos meus avós, que é essa que está aqui atrás, é a casa dos meus avós. Então, vim de uma família muito humilde, muito simples, né? Uma vida que não foi muito fácil, bastante trabalho, aquele trabalho árduo, né? Na fazenda, que já realmente não é muito fácil o trabalho em uma fazenda. Mas nasci em 1993, em Porto Nacional. Aqui pertence a Porto Nacional também, só que é a zona rural de Porto Nacional, podemos dizer assim, né? E eu fiquei aqui até mais ou menos os meus 5 anos de idade, aproximadamente 4, 5 anos de idade, até ir para a cidade, para Palmas, que quando meus pais decidiram ir para Palmas. Mas tem uma curiosidade muito grande sobre o meu nascimento. Quando a minha mãe, ela estava grávida, é até engraçada essa história, gente, mas o meu pai teve um sonho em que ele sonhou que seria um menino, E quando minha mãe foi no médico fazer a ultrassom, todo aquele procedimento, os processos da gravidez, os médicos falaram que seria uma menina. Pois é, seria uma menina. E meu pai questionou, não, mas isso não tá certo, pra mim acho que vai ser um menino, eu sonhei que vai ser um menino. E o interessante disso é que minha mãe, ela comprou as roupas femininas, né? Talvez tinha 1 ou 2 ali que eram roupas unissex, podemos dizer assim. Mas a minha mãe comprou as roupinhas de bebê, tudo feminina. E para provar isso tem uma foto. Vocês vão ver a foto aí, bebê com a roupa rosa, inclusive. Então tem a foto para provar. Então é muito engraçada essa história, porque meu pai sonhou. E ele até fala que foi um sonho que Deus mostrou para ele, que seria um menino, que teria um grande propósito, no caso, sobre a minha vida. Então ele até comenta sobre isso, sobre esse sonho, ele já falou isso algumas vezes. E era uma vida muito simples, meus pais trabalhavam aqui na fazenda, uma vida muito simples, muito difícil também, simples e difícil. Para uma vida na fazenda não é fácil, ainda mais para eles que não tinham muita condição, uma estrutura para estar dentro de uma fazenda, trabalhando de uma forma melhor, né? Podemos dizer assim. Então não foi fácil, minha mãe teve grandes dificuldades, meu pai também, principalmente na minha criação. Por quê? Porque eu era muito doente, eu era bastante doente. E nessa história, inclusive, meu pai tinha comprado uma bicicleta
bicicleta no ano do casamento dele. Eu nasci em 1993, meus pais casam em 1992. Então no ano que ele casou, ele comprou uma bicicleta Monarch, uma bicicleta vermelha Monarch. Naquela época era o meio de transporte que tinha condição para ter naquela época, né? Então assim, esse lugar me traz muitas lembranças, cada momento que eu venho aqui uma lembrança diferente que eu tenho. E tenho muitas lembranças. Meus avós moravam aqui na época, eles moravam, tenho poucas lembranças dos meus avós, mas quando eu tinha ido para a cidade, eu lembro de visitar várias vezes, visitar aqui. Eu lembro que minha avó fazia pão de queijo. Eu gostava muito de pão de queijo, gosto ainda muito de pão de queijo. Eu lembro que todas as vezes quando eu vinha para a fazenda, para cá, ela fazia pão de queijo. Então eu gostava muito, eu vinha brincar antes da gente ir para Palmas. Então ficamos aqui até meus 4, 5 anos de idade aproximadamente, que foi quando meu pai resolveu ir buscar uma vida melhor na cidade. E foi aos 4, 5 anos de idade, quando eu tinha aproximadamente. E sem estrutura nenhuma, meu pai, com o que ele conseguiu fazer aqui na fazenda, aquilo que ele conseguiu de dinheiro, ele comprou um terreno, um lote lá e construiu uma pequena casa, um local, e foi para lá que a gente foi morar. Então, tenho poucas lembranças, para falar a verdade, mas das poucas que eu tenho, são muito fortes para mim essas lembranças, travando a língua aqui, mas são muito importantes. E aos meus 4, 5 anos de idade, a gente foi morar num local que tinha até uma igreja perto, tinha até uma igrejinha perto, né, onde eu gostava muito de brincar lá, brincava demais, gostava muito de brincar, que foi lá que eu aprendi a andar de bicicleta. Como eu estava falando para vocês aqui, eu tive uma vida muito complicada porque eu era muito doente, então meus pais tiveram muita dificuldade em relação a isso quando eles foram para Palmas, porque só tinha essa bicicleta, era o meio de transporte, uma vida muito simples. Então eu tinha bronquite, né, a questão da respiração prejudicava bastante, e várias vezes eu fiquei internado. E disso eu lembro, eu tenho uma lembrança disso, que uma das vezes o meu pai me levou de bicicleta para o hospital. Isso era à noite, se eu não me engano, me lembro raramente, mas eu tenho uma lembrança que inclusive era à noite. Então não era fácil, além da vida complicada que tínhamos naquela época, tinha a dificuldade dos meus pais também na minha criação, porque não tinha muita estrutura, né, para me dar o melhor naquela época. E além do fato de eu estar doente também, tinha bronquite, não era nada fácil. Então meus pais tiveram muitas dificuldades. Essa ida dos meus pais para Palmas, meu pai começou a vender na feira, ele vendia amendoim, sapatos, ele vendia coisas para a gente se manter, né? Até que pouco tempo depois ele teve a ideia de empreender. Ele foi montar um negócio para ele e ele começou com uma banca de sapatos, uma pequena banca de sapatos, rasteirinhas também, sandálias femininas, e ele começou empreendendo dessa forma. E assim ele foi crescendo, né? Foi expandindo o seu negócio até que ele montou uma loja de roupas. Ele expandiu para outras variedades também, tipos, né, de produtos que ele poderia ter no negócio dele. E eu lembro, inclusive, que eu ajudava eles, né? Eu já estava aí, depois dos meus 4 anos, 6, 7 anos de idade, 8 anos, eu ajudava eles. Eu já estudava perto da minha casa, era questão de 50 metros o colégio, perto dessa igreja também, que eu falei para vocês, que eu brincava bastante, era perto. E eu lembro que eu ia pela manhã para o colégio, para a escola, e quando eu voltava, eu ficava na loja, às vezes ajudando minha mãe, passar troco, a mostrar alguns produtos para os clientes. Eu lembro que várias vezes eu passei troco errado, gente. E minha mãe até, ela me questionava, me ensinava também. Nossa, estava passando errado, ela me ensinando. E eu tenho lembranças disso. E nessa história também, eu aprendi muitas coisas, tive muitas dificuldades. Eu era um garoto um pouco antissocial, podemos dizer assim. Eu tinha muito essa questão de medo do que as pessoas poderiam falar sobre mim. Eu tinha muitas essas dificuldades de convívio entre outros garotos na época. Então eu tinha poucas amizades. Também não só a questão de ter poucas amizades, mas eu tinha muita dificuldade de me relacionar com alguns outros colegas. Eu tinha bastante dificuldade também no colégio. Várias vezes minha mãe precisou ir no colégio.
porque alguns professores conversavam com minha mãe que eu tinha muita dificuldade no colégio, né? Dificuldades, déficit de atenção, às vezes eu tinha vergonha até de perguntar pro professor quando eu tinha uma dúvida. Só para vocês terem uma noção, gente. Até vergonha de perguntar pro professor quando eu tinha alguma dúvida, eu não perguntava, por vergonha. Eu tinha muito esse bloqueio dentro de mim, isso já veio da infância. Eu estou muito feliz, inclusive, de estar neste lugar aqui hoje, porque estou tendo algumas lembranças que faz parte da minha trajetória, né? De toda a minha família, inclusive. Mas voltando aqui sobre a questão do colégio, então eu estudava perto da minha casa e à tarde eu ajudava meus pais, eu ia fazer minhas tarefas, inclusive fazia lá na loja mesmo as tarefas. E aos meus 7 anos de idade, com esta mesma bicicleta que o meu pai comprou no ano do casamento dele, e essa mesma bicicleta que ele me levava para alguns locais, eu lembro que aos domingos quando ele me levava para a feira também, eu ia ajudar ele na feira. Assim, quando a gente chegou em Palmas, a gente foi começar a nossa vida, né? Começar a vida da minha família em busca de melhorias. Eu lembro que meu pai me levava também para a feira, me levava ao médico quando eu fiquei doente algumas vezes. Eu lembro disso, desses momentos que ele me levava nessa bicicleta. E com essa mesma bicicleta, uma bicicleta Monarch vermelha. Uma bicicleta Monarch vermelha foi a bicicleta que eu brincava. Eu brincava ali no terreno, ao lado daquela igreja, uma igreja católica. Então essa bicicleta, eu tenho muitas lembranças dessa bicicleta, pelo fato que era uma bicicleta que ela faz parte demais da minha história, da minha trajetória. Foi nessa bicicleta, com os meus 7, 8 anos de idade, que eu aprendi a andar de bicicleta. Caí inúmeras vezes nessa bicicleta. Já perdi as contas de quantas vezes eu caí, me ralei, me quebrei todinho com essa bicicleta. Então essa bicicleta ela tem muita importância na minha vida, porque além do meu pai ter comprado essa bicicleta no ano do casamento dele, ter várias vezes ele me levou para o médico, em algumas atividades do dia a dia da família com essa bicicleta, foi a bicicleta também que eu brinquei, ela faz muito parte da minha infância. A bicicleta que eu não tinha, eu lembro que eu pedi demais para minha mãe uma bicicleta. Mãe, eu quero uma bicicleta para mim, essa bicicleta é muito grande, eu achava feia. E eu fui ganhar minha primeira bicicleta, já tinha o quê? Meus 13, 14 anos, né? Já estava adolescente. Então, assim, um dos meus sonhos era ter uma bicicleta. Eu era apaixonado, eu tinha uma paixão de ter uma bicicleta pro meu tamanho, aquelas bicicletas para me equipar, na época equipar toda a bicicleta. Então, mas meus pais não tinham condição de me dar uma bicicleta melhor, então foi aquela bicicleta com que eu aprendi, eu brinquei, inclusive brinquei muito com a minha irmã. Eu tenho uma irmã também, meu pai, minha mãe e minha irmã. Minha irmã ela é 2 anos mais nova do que eu. Eu sou de 93, ela de 1995. Brinquei muito com a minha irmã também nessa bicicleta, na igreja. Eu lembro que várias vezes eu furei o pneu dessa bicicleta lá um território que era ao lado da igreja, que pertence a essa igreja. Eu lembro que eu brinquei várias vezes com essa bicicleta, brinquei com minha irmã, com outros coleguinhas da rua, nesse local também. Eu lembro que eu brincava com outros colegas, jogava bola, futebol. Tive uma infância muito simples, gente. Eu não tive uma infância com muitas coisas, brinquedos na minha vida. Eu lembro do meu primeiro brinquedo que meu pai comprou pra mim, nas viagens que ele ia pra Goiânia, buscar produtos, que ele trazia pra loja, ele trouxe um brinquedo de controle remoto. Na época ele trouxe esse brinquedo pra mim e eu lembro que eu era muito zangadinho, eu era um rapazinho, um menino muito zangado, qualquer coisa eu ficava estressado. E eu não sei que eu não estava conseguindo brincar, como ele era de controle remoto, não estava conseguindo usar o brinquedo. Eu lembro que eu estraçalhei aquele brinquedo, eu quebrei ele todinho. E minha mãe veio com o coração todo quebrantado. Mas por que você quebrou esse brinquedo? Seu pai te deu com todo carinho. Eu lembro que eu fiquei até bastante emotivo depois, bastante reflexivo. Então eu tenho muitas lembranças daquele local ali também, onde eu brincava com os outros colegas. O colégio também era perto, um colégio de 50 metros, onde eu estudava. Mas é isso, sobre a minha infância, o meu nascimento, eu tive sonhos como ter uma bicicleta. Eu demorei muito ter uma bicicleta, fui ganhar meus 14 anos. Eu não tive uma bicicleta na infância, eu tive poucos brinquedos, para falar a verdade para vocês. Muitos poucos brinquedos.
Agora, esta bicicleta Monarch era a bicicleta com que eu brincava. A bicicleta Monarch, ela tem uma roda assim, né, no meio do quadro dela, e eu não alcançava a bicicleta. E eu lembro que eu colocava uma perna minha do lado e eu andava de lado nessa bicicleta. Aos meus 7, 8 anos de idade que eu fui conseguir andar na bicicleta de forma normal. Então eu brincava dessa forma, né? Eu ficava do lado do quadro da bicicleta. Então assim, por isso que eu tinha muita vontade de ter uma bicicleta pra mim, mas meus pais não tiveram condição na época. E aprendi muitas coisas também com meus pais, principalmente na loja, porque eles me ensinaram grandes princípios, grandes valores, muitas coisas eu aprendi com eles. A passar troco, atender um cliente, minha mãe me ensinava, meu pai me ensinava. Muitas das vezes meu pai tinha que fazer outras funções, outras coisas, e eu ajudava minha mãe na loja enquanto ela ia fazer o almoço para minha família, minha mãe ia fazer o almoço, eu ficava olhando a loja. Vento, olha só, bastante vento. E eu ajudava ela. Aí quando chegava o cliente eu gritava: mãe, chegou o cliente. Todas as vezes eu fazia isso. Então eu ajudei muito ela também na loja. Quando ela ia fazer o almoço eu ficava sozinho na loja ajudando ela. Algumas das vezes eu mesmo cortava o tecido, vendia para o cliente, passava o troco. Aprendi muitas coisas. Sou muito grato à minha trajetória, à minha vida com a minha família, porque isso me ensinou a dar valor e a considerar como princípios coisas simples na vida, a você agregar valor em coisas simples na vida. Então isso foi muito importante na minha vida, toda essa minha trajetória foi muito importante. Essa bicicleta tem muita importância na minha vida, ela carrega todo um passado, toda uma trajetória, toda uma história de vida, essa bicicleta carrega. E eu sou muito grato a tudo aquilo que eu vivi, tudo aquilo que eu passei durante a minha infância, até chegar na minha adolescência. Essa fase da minha infância para a adolescência teve uma transição, onde muitas coisas mudou também na minha mente, ciclos de pessoas. Mas a minha infância ela foi muito difícil, da minha família no geral, que era muito simples, não tínhamos muitas condições. Então foi com esta loja que meu pai foi melhorando de vida, ele começou a fazer alguns outros investimentos, ele começou a melhorar de vida, a gente começou a ter uma vida um pouco melhor, né? Então foi a partir desses negócios, foi a partir dessa mudança, ele buscou sair da zona de conforto para buscar algo melhor para nossa família, porque na fazenda talvez dificilmente a gente conseguiria conquistar coisas maiores. Então foi necessário sair da zona de conforto, sair dessa zona de conforto na questão da mentalidade, sair do nosso local que a gente estava aqui para ir para a cidade, buscar novos desafios, novas histórias de vida. Então foi necessário isso, e para minha família foi muito difícil. Tivemos muitas dificuldades, passamos imensas dificuldades, nunca faltou nada. Eu dou graças a Deus porque nunca faltou nada para minha família, nunca faltou o pão, nunca faltou o alimento, mas sentimos também que não tínhamos de tudo, não tínhamos uma coisa melhor. Hoje eu quero comer isso, quero comer algo melhor. Não tínhamos, mas graças a Deus com o tempo as coisas foram melhorando através daquele empreendimento que a família ali começou, foi adquirindo uma renda melhor. Então foi muito importante aquele empreendimento, ter essa visão de empreendedorismo. Eu creio também que hoje, se eu tenho essa visão de empreender, vem muito dos meus pais, vem muito dos ensinamentos que meus pais me passaram. Então conviver naquela loja me trouxe grandes ensinamentos, me trouxe grandes horizontes para a minha mente. Então foi muito importante, foi extremamente importante para a minha vida. E o brinquedo que eu tinha era esta bicicleta na minha adolescência, na minha infância, quer dizer, era essa bicicleta. Um dos meus sonhos era ter uma bicicleta. Demorou para mim conseguir uma bicicleta, foi aos meus 14 anos de idade. Então o brinquedo que eu tinha na minha infância era essa bicicleta Monarch vermelha. Algo que nas minhas férias eu adorava quando as férias de colégio, da escola, era vir para fazenda, porque eu passava aqui com os meus primos, familiares, ficava aí
temporada de férias, e eu gostava muito de andar a cavalo. Eu tinha uma paixão por andar a cavalo, eu curtia muito isso, né? E todas as vezes quando eu ainda posso vir visitar a fazenda aqui, eu gosto muito de andar a cavalo, eu tenho essa paixão por cavalos, então eu curto muito. Olha esse aqui, tranquilo. Então eu adoro demais. Tenho essa paixão por andar a cavalos desde a minha adolescência. Sempre vim na fazenda na época de férias e curti isso aqui. É muito gostoso.